Olá, seja muito bem-vinda ao podcast do Clube das Imigrantes. Eu sou Bruna Lopes e por aqui, às vezes vou estar sozinha, às vezes acompanhada. Primeiro episódio de hoje e eu queria conversar sobre um assunto que mexe bastante com o imaginário de quem ainda não está aqui. Quem já chegou está vivendo o processo, então sabe exatamente do que eu vou falar. Mas quem ainda não está aqui, gosta muito. Eu sei que a gente gosta de saber o que vai acontecer, a gente gosta de se programar, tentar entender um pouquinho. Então eu quis trazer o que esperar dos primeiros 12 meses de mudança depois que você chegar aqui nos Estados Unidos. Se você quer receber mais conteúdo do Clube das Imigrantes, não deixe de se inscrever, de dar 5 estrelas aqui para o podcast, se inscrever no YouTube e me dizer aqui nos comentários aonde você mora e se você estiver vindo aqui para os Estados Unidos, qual é a sua previsão de chegada. Bom, eu já morei em 4 estados aqui do país, então eu acho que eu posso falar com um pouquinho de propriedade. Eu sei o que é mudar e me readaptar, e eu realmente acho que os primeiros 12 meses aqui, eles são mais, desafiadores. Eu vivo blocos de 12 meses, então tem partes que eu já não passo mais, outras que eu ainda preciso passar, e era isso que eu queria comentar aqui com vocês. Eu até fiz uma listinha para não me perder, tá? Então vamos lá. Eh, Primeiro, a primeira fase e assim, gente, eu dividi em 4 fases também, mas não significa que elas aconteçam separadamente. Tem partes que elas vão se misturar, tá? E é isso aí mesmo, né, porque a nossa cabeça é complexa. Então, a primeira fase, e eu acho que todo mundo vai concordar aqui comigo, é a fase da euforia. Quando a gente chega aqui, tudo é muito novo e era um desejo muito grande de vir. Então a novidade ela vem, assim, com essa euforia da mudança e com uma aura de encantamento muito grande. Tudo funciona, as ruas são limpas, as calçadas são regulares, o asfalto não tem buraco, não tem, né, cocô de cachorro no meio da rua, as filas funcionam. Então, essa primeira fase do encantamento, da euforia, ela perdura ali por alguns meses, principalmente para quem vem, como eu vim na primeira nessa primeira vez que quando a gente veio definitivo, a gente veio no início das férias escolares das crianças, então nós tivemos vários meses só de curtição, e foi muito gostoso. É uma fase que realmente você não quer sair daquilo ali, é aquela lua de mel muito boa mesmo, e que ela precisa ser curtida, porque o que vem pela frente não é fácil, tá. Eh, então essa primeira etapa é essa etapa dessa euforia, desse encantamento. Se você vem organizada, se você já pesquisou tudo que você achava que precisava, porque depois que a gente chega aqui, a gente descobre que a gente nunca sabe o suficiente, né, nunca, ninguém sabe tudo, ninguém é dono da verdade. Então, muita coisa ainda precisa ser pesquisada, muita coisa ainda vai ter que ser aprendida, mas, quando você chega já preparada, é mais fácil de curtir essa chegada, e aí vira um momento muito gostoso. É uma lua de mel de fato. Comprar tudo novo para casa, né, decorar a casa nova, ainda que seja alugada, mas assim, deixar com a nossa carinha, é muito gostoso, comprar os brinquedos das crianças de novo, é uma fase muito boa. Depois dela, eu queria falar da segunda fase, que é uma fase uma segunda etapa, né, da mudança, que é uma etapa de estranhamento, ela ainda não é uma etapa o que que acontece? A gente começa a tentar entender como é que as coisas funcionam e ainda tá tudo bem, porque a gente ainda tá naquela lua de mel, mas assim, você precisa entender como é que funciona o recolhimento de lixo, como é que funciona o carteiro, como é que funciona para você, né, o que que vai levar, quanto tempo vai levar para você agendar, para você poder fazer a carteira de motorista, para você, né, fazer os exames médicos, o plano de saúde, o funcionamento do sistema causa um pouco de estranheza, porque as coisas realmente não acontecem no mesmo tempo que nós estávamos acostumados. Algumas coisas acontecem de forma bem mais acelerada, muito mais rápido, outras é um pouco mais demorado, e às vezes os caminhos são diferentes. Então é uma fase meio de estranhamento mesmo.
até da coisa do matricular a criança na escola e aí ela precisa, pegar o ônibus escolar e você fica meio assim: "Será que eu vou deixar? Será que não vai deixar? Será que ela vai gostar? O almoço é da escola, é fixo, vou mandar comida, não vou mandar comida, será que vai se adaptar com o almoço?". Aí gostou do almoço, mas chegou em casa achando né, a criança: "Ah não mamãe, eu gostei do almoço, mas hoje o almoço era cheeseburger", e a gente fica assim: "Como assim deram um cheeseburger no almoço?". É uma fase de estranhamento, de você começar a entender e quando você não se preocupa em entender a cultura, a história, os costumes do país, essa fase de estranhamento, ela pode ser muito ruim, porque você não está preparado para ela. Né, e depois dessa fase de estranhamento, ou junto mais ou menos com essa etapa do estranhamento, às vezes até junto com a euforia, é tudo muito misturado, o que eu noto que acontece bastante comigo, aconteceu muito, tá, é a frustração. A frustração ela vem e ela vem com força. Por quê? Do estranhamento, de pontos ali do estranhamento, muitas coisas a gente não consegue entender como raios um país tão avançado, um país tão tecnológico, um país, né, tão de primeiro mundo, tem tanto atraso em tantas coisas. O sistema bancário é um dos pontos, assim, um dos calcanhares de Aquiles aqui dos Estados Unidos que realmente me incomodam e eu sei que incomodam muita gente. Ele funciona muito diferente, é muito atrasado. Você recebe cheque, então, contar para vocês o que aconteceu uma vez comigo, eu fui pagar a conta de água da casa e fui pagar online e tal, mas eu digitei errado o valor, então assim, sei lá, era 52 centavos e eu digitei 53 centavos, sei lá, $80 com 53 centavos e eu digitei 54 centavos, eu não sei, eu digitei 1 centavo a mais. Aquele centavo, ao invés de ficar de crédito naquela conta, voltou via cheque para minha casa. Então, assim, eles gastaram muito mais para enviar aquele cheque de 1 centavo do que para deixar aquilo de crédito na conta. E, então, assim, aquilo não fazia sentido na minha cabeça e continua sem fazer nenhum sentido na minha cabeça. E também a forma como nós estamos acostumados a lidar com as coisas no Brasil. A gente tem o WhatsApp que virou, né, um fenômeno e para a empresa é muito bom, é muito mais fácil de você fazer o atendimento ao cliente via WhatsApp. Aqui é muito difícil, as empresas não utilizam, as pessoas não estão acostumadas a utilizar, você tem que fazer por ligação. Muitas vezes você não vai entender o inglês daquela pessoa do outro lado, porque o seu inglês não é muito bom, às vezes, e muitas outras vezes, você não tem um inglês muito fluente e a pessoa que está do outro lado atendendo, ela também não é uma nativa em inglês, às vezes é um indiano, que vai falar lá com o sotaque dele de indiano, que vai ficar mais difícil ainda para você entender. Então começa a ficar entroncado e a gente começa a se frustrar e a se perguntar: "Por que raios eu achei que era uma boa ideia ter vindo até aqui?". Essa é uma fase que normalmente costuma coincidir com festas, não necessariamente festas de final de ano, mas às vezes, normalmente ela chega perto de feriados em que a gente estava acostumada a passar com amigos e famílias, e familiares. Então, isso eu já notei em várias pessoas, não foi só aqui em casa que aconteceu não, mas que normalmente esse pico dessa frustração vem perto de datas comemorativas, porque a gente começa a parece que a não pertencer mesmo, a se sentir um peixe completamente fora d'água, num momento em que as pessoas que a gente, né, ama muito, estão juntas, estão comemorando, estão passando tempo juntos e a gente está aqui, muitas vezes parece que dando murro de faca. E e aí, depois dessa fase, né, ou junto com essa etapa, a gente precisa, e eu digo que a gente é o momento de realinhamento de chakras, porque é uma etapa que a gente, né, já passou a euforia toda, nada mais é novidade, o que era estranho já virou, né, rotina, assim, já foi superado. Ficam só parece que só vem os problemas, a gente não consegue ver o lado bom daquilo que ainda está aqui, aquele encantamento do começo meio que começa a cair por terra. E é a fase em que muitas pessoas começam a adoecer mentalmente mesmo. E principalmente quando você, chega nessa fase, você está morando numa região, por exemplo, mais ao norte, em que você tem um inverno muito rigoroso, ou enfim, né, regiões assim que tem um clima adverso, que você está no meio desse clima aí
que você acaba ficando mais recluso, a forma como o americano se relaciona é diferente da forma como nós brasileiros nos relacionamos, então, muitas das vezes, você acaba se sentindo muito mais sozinho, a rede de apoio não é a mesma rede de apoio do Brasil e por falar em rede de apoio, muitas vezes as pessoas falam para mim: "Ah, Bruna, mas rede de apoio, eu não tinha ninguém em casa que me ajudasse, eu já não, né, eu já não tinha nem faxineira em casa, eu não tinha babá, era tudo eu". Mas você tinha amigos, você tinha pessoas que você conhecia, você chegava na padaria do seu bairro e você conhecia as pessoas que frequentavam a padaria, né, não só as pessoas que trabalhavam, mas os rostos são familiares e a gente perde essa familiaridade, você vira uma total estranha no meio de uma multidão. E depois disso, depois dessa fase, na verdade, quando chega essa fase, esse é o momento de você, olhar para trás e se lembrar exatamente do porquê que você veio até aqui. Porque ninguém sai do Brasil e larga toda uma história para nada. Então a gente precisa lembrar, quando chega nesse ponto, a próxima etapa é a etapa da busca do propósito, né, do da ressignificar essa frustração toda e colocar ela dentro de um catalisador ali, para fazer com que, se tá difícil, eu vou de fato fazer com que toda essa dificuldade valha muito a pena. Eu tenho uma teoria, que é a teoria da Copa do Mundo. Eu digo que muita coisa muda e muita coisa se consolida e se resolve entre uma Copa do Mundo e outra, né, que são 4 anos. E para a vida do imigrante, eu tenho essa teoria, antes de morar aqui eu já dizia isso, eu falava: "É uma Copa do Mundo", porque eu sei que os primeiros anos são os anos de muito plantio, a gente precisa aprender muito, a gente precisa se reinventar, a gente, de fato, precisa criar nossa rede de apoio e entender que muitas vezes a rede de apoio vai ser a sua família, o seu pequeno núcleo ali, vocês vão ter que se bastar. E depois disso você começa a colher os frutos. Então, essas são as 4 etapas dos primeiros 12 meses e às vezes ela é muito mais prolongada, né, do que apenas 12 meses. Vocês vão ver que depois que vocês estiverem aqui, passarem 12 meses seguidos aqui, quando a gente volta para o Brasil para visitar, eh, parece que as coisas já não encaixam mais tão bem. Aquilo que a gente lembrava ser de um jeito, a gente vai reviver e ver que não era mais exatamente aquilo, e você começa a não pertencer mais 100% àquela realidade de lá. Então, tenha paciência, se estiver acontecendo com você. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários, me conta se você está aqui, se você já passou por alguma dessas etapas, qual foi a mais desafiadora delas ou em qual delas você tá. E, de novo, não esqueça de se inscrever e deixar o seu comentário, e eu te vejo no próximo vídeo do Clube das Imigrantes. Beijos.